E aí galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para fazermos a nossa revisão oitavo ano. Tudo bem com vocês? Vamos focar aí nas questões que irão cair na nossa terceira verificação de aprendizagem. O que vai estar disponível nesse vídeo são apenas conteúdos específicos relacionados à nossa verificação. Então vamos embora? Vem comigo. Aqui vocês podem ver uma foto clássica, né, de uma característica ameríndia, né? Isso significa que irá cair questões relacionadas aos povos pré-colombianos, né? As civilizações que ocuparam o território americano antes da chegada de Colombo, antes da chegada dos espanhóis a essa região. E não poderíamos estar falando diferentemente de outros povos, a não ser eles, os astecas, os maias e o Império Inca. Então, vai ter mapinhas na verificação de vocês que vai estar aí presente essas civilizações, tá bom? Astecas, maias e incas, e eu peço que os senhores fiquem bem atentos à disposição, ou seja, a localização desses povos no mapa, tá? Para ficar mais fácil para vocês, vamos fazer aí um comparativo com esse outro mapinha político. Por quê? Porque em uma das questões vai estar solicitando a vocês, por exemplo, tá certo? A localização exata do Império Astecas, né? E o Império Astecas ele ficava localizado em parte, né, quase um todo, do território onde hoje faz parte o México, tá certo? E isso significa que não o México como um todo, tá? Pois essa civilização dividia esse território com os maias, mas grande porção do México corresponde, tá certo, ao antigo Império Astecas. E já que tocamos aí na civilização maia, tá? A porção aí ao sul do México, ao norte da Guatemala, até a região de Honduras, correspondia aqui aos povos maias, tá certo? Então eles estavam localizados nessa região, beleza? Astecas em quase toda a porção territorial do México, os maias na porção sul, tá? Na porção sul até a região de Honduras. Isso significa que, né? Isso significa que ele recobria aqui toda essa porção territorial por onde passa aqui Belize, El Salvador, Costa Rica, tá certo? Nicarágua, até essa região aqui de Honduras, beleza? Então, se na questão vier, por exemplo, qual a localização atual, né, dos territórios, dos antigos territórios astecas? Grande porção territorial correspondente aí ao México, tá? Se falar aí dos povos maias, né, sul ou sudeste mexicano, beleza? Até a região de Honduras, ok? Professora, mas está faltando um. É justamente aí o povo Inca. O povo Inca estava localizado aqui na América do Sul, desde a Colômbia, tá certo, até a região do Chile. Então ele compreendia toda essa porção territorial aqui, beleza? Esclarecido? Focar nos três povos, nas três civilizações que habitavam aí o território americano antes da chegada dos espanhóis, maias, incas e astecas. Claro que viviam outros povos, tá? Tanto na porção da América do Norte quanto na porção da América do Sul, mas vamos focar aí nas três grandes civilizações que habitavam essa região. A localização deles: os astecas, grande porção territorial e mexicana, os maias, sul ou sudeste do México até a região de Honduras, e os incas da Colômbia até, em média, região chilena, tá certo? Então ocupava toda essa região aí.
ok? Então vamos falar um pouquinho sobre as características dos povos pré-colombianos. Então aqui eu trouxe um mapinha mental que vai falar sobre características específicas do Império Inca, Império Maia e Império Aztecas. Lembrando que dentre as 3 civilizações, a que mais teve grandiosidade, digamos assim, foi o Império Aztecas, tá certo? É claro que se para vocês fixar na memória significa anotar no papel, fiquem bem à vontade, tá? Em relação a isso. Vocês podem ir fazendo as anotações de vocês bem tranquilinhos em relação aos assuntos que irão cair na nossa verificação, tá bom? Então vamos lá. Vamos primeiro começar com ele, tá? O Império Inca. O Império Inca foi um império que se desenvolveu na região da América do Sul, tá certo? Formado, é claro, existem dados históricos que irão tentar representar que esse império ele sobreviveu ali no período do século XII, tá certo? Na região do Chile, Equador, um pedacinho da Colômbia, entre outros, tá bom? Era um império interligado, né, liderado por um soberano, apesar de grandioso, eles tinham líderes em cada território que faziam a unidade, né, como se a divisão ocorresse por estados, tá? Lá se desenvolveu o Quipó, que é tipo um sistema de contabilidade de nós de corda que eles desenvolviam. Então era uma civilização extremamente organizados, eles tinham política, eles tinham organização administrativa, eles construíam pirâmides, tinham organizações em termos de constituição de cidades, tá certo? Sem contar que a principal cidade inca é Cusco, tá bom? Então, se ligar nessa informação, principal cidade inca aí vai ser Cusco, beleza? Onde foram erigidos aí grandes pirâmides, né? E geralmente as pirâmides dos povos pré-colombianos, elas tinham, né, escadas e tal, que serviam como pontos de observação astronômica, como templos, né? Momento de cultuar aí os diversos deuses que habitavam aquela região, aquela fascinante civilização. Tá certo? Então esse foi um pouquinho do Império Inca. Já os povos maias, tá certo? Os povos maias também eram chamados de mesoamericanos, né? Porque os povos maias foi uma civilização que já estava em decadência quando os espanhóis chegaram, tá? Lembrando que todas elas, né, sofreram ataques espanhóis, foram aí silenciadas, foram destruídas, porque ambas também já conheciam a extração de minério, que era o que os espanhóis vieram buscar aqui no território do Novo Mundo, no território da América, tá certo? Então os maias já eram uma civilização que estava em decadência, tá certo? Os maias já estava ali ruindo sua civilização. Quando os europeus chegaram, só fizeram dar o golpe de misericórdia e os maias acabam entrando em colapso, tá bom? Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre as características maias, né? Os maias possuem uma cultura aí que é bastante antiga, né? Segundo alguns estudos, há mais de 3.000 anos. Por essa razão, né, já estava aí entrando em decadência, tá certo? Em decadência. O território corresponde, né, ao sul ou sudeste do atual México, tá? E a América Central, como eu já havia dito a vocês, tem a região de Honduras, né? Há suspeitas, estudos arqueológicos que haviam grandes avanços científicos dessa civilização, né? Grandes descobertas e tal.
infelizmente arruinada, perdida com a destruição espanhola, era rigidamente hierarquizada, tá certo? Então possuía um sistema hierárquico muito grande, uma pirâmide social muito forte e rígida, sem mobilidade aí sem mobilidade das regiões, das divisões sociais, digamos assim, né? Quem estava na base da pirâmide social, ou seja, os pobres, né, escravos e tal, essa galera não tinha mobilidade, não ascendia, beleza? Quem estava no topo, o imperador, né? Vejam que essas civilizações já usavam o termo império, porque de fato eram muito grandiosas, acabavam aí derrotando outros ameríndios, beleza? Eles aí desenvolveram um sistema de escrita, né, hieroglíficos. Então vejam que já tem uma característica, uma pegada muito semelhante lá aos egípcios, né? E assim como os incas eram politeístas, ou seja, acreditavam em vários deuses, tá certo? É claro que a escrita hieroglífica ela vai deixar aí uma grande quantidade de documentos à humanidade, né? O que vai possibilitar os estudiosos a acreditarem que essa civilização, né, tinha muito envolvimento com a matemática, principalmente com a astrologia, e eles estão relacionados ao fim do mundo de 2012, a teoria maia, né, de fim de mundo. Eles acreditavam que haveria um alinhamento dos planetas, tá certo? Porque eles eram assíduos conhecedores aí das eclipses solares, dos astros e tal, tá certo? Então eles acreditavam que havia um alinhamento dos planetas e, consequentemente, uma destruição do planeta Terra. Então o mundo iria se acabar em 2012, que segundo alguns estudos deles, isso só acontecia a cada 5.000 anos, né? Então passamos por 2012, vemos que não foi isso que aconteceu, até porque ainda eram povos muito primitivos em relação aos conhecimentos científicos, tá certo? Mas isso não significa que eles não tenham feito descobertas aí bem interessantes para a sua época, beleza? Então, assim, o conhecimento hieroglífico, né, da escrita hieroglífica foi extremamente importante, porque foi a partir dela que tivemos aí a possibilidade, né, de conhecermos essas teorias, por exemplo, tá bom? Então é bem interessante vocês se ligarem nessa característica da escrita hieroglífica, tá, como importante fonte de registro maia, beleza? Já os astecas, como tinha dito aos senhores, foi a maior civilização, beleza? Formada aí no século XV, então era um império que estava ascendendo, tinha grandes transformações, um império muito recente, vai corresponder aí a quase todo o atual México, tá certo? Sua principal cidade vai ser Tenochtitlan. Tá? A atual cidade do México era bem constituída de diques, várias pirâmides, uma organização, né, em termos de construções bem interessante. Assim como os outros impérios, ela era liderada por um monarca, tá certo? Um imperador. E o interessante é que eles já faziam um sistema de cobranças, atributos, né? Eles já faziam cobranças de impostos naquele período, tá? Ao povo dominado. Então o povo dominado pagava impostos aos maias para tipo um aluguel, digamos assim, por estar agora em território astecas, beleza? Então eles já trabalhavam com esse tipo de coisa. Também estão aí atrelados à escrita hieroglífica, tá certo? Mas a principal característica do Império Astecas corresponde aí à atual cidade do México, ou antiga cidade chamada de
Tenochtitlan, onde eles construíram várias pirâmides, né, templos religiosos, entre outros, beleza? Eles, assim como os outros povos, e assim como os povos que viveram aqui no Brasil, né, os povos tupis guaranis, eles eram aí politeístas e acreditavam em vários deuses, tá? Então, resumindo, o Império Inca aí vai atuar na região da Colômbia até o Chile, beleza? E vai ter como principal cidade aí Cusco, então ficar ligada, né? Ficar ligadinho, ficar ligadinha nessa característica. Machu Picchu também é uma cidade assim bem interessante, inclusive há ruínas até os dias de hoje, da qual recebem turistas aí do mundo inteiro, inclusive brasileiros, beleza? Já o Império Maia, lembrem-se que era uma civilização que já estava em decadência, tá certo? Muito pautada aí no politeísmo, tá? E foi graças às escritas hieroglíficas que foi possível, né, conhecer características astronômicas, matemáticas desse fascinante povo aí pré-colombiano, do qual estava atrelada aí a possível teoria de fim de mundo. Beleza? Já o Império Aztecas, né? A principal cidade vai ser aí Tenochtitlan, corresponde à atual cidade do México, e vai ser aí o império que mais ascendia, que mais exalava, né, vivacidade, digamos assim, uma vontade de crescimento muito grande, isso porque era um império recente, tá bom? Essas foram as características correspondentes aí aos povos pré-colombianos. Falando um pouquinho sobre as características específicas que irão cair na verificação, tá? É necessário que os senhores relembrem as zonas climáticas do planeta Terra, tá? Por quê? Porque em uma questão específica eu irei trabalhar isso aí. Lembrem-se que o nosso foco é o continente americano, tá certo? Vamos falar sobre a América do Norte em específico, América Central e América aqui do Sul. Na América do Norte estão presentes três países: o Canadá, os Estados Unidos e o México, tá certo? Então é importante que possamos aí localizar. Eu tentei encontrar um mapinha de zonas térmicas que trouxesse uma distribuição política mundial, mas aí ficou um pouco mais difícil. A gente vai tentar aí relembrar a distribuição dos países no continente americano, porque isso vai ser de extrema importância para vocês, beleza? Então vamos lá. Veja, o planeta Terra está distribuído em diferentes zonas térmicas, ou seja, ele recebe calor solar de forma diferente, beleza? Na região da linha do Equador, que quanto mais perto da linha do Equador mais quente, corresponde à zona tropical, também chamada de intertropical, mas vocês irão focar no termo tropical, beleza? Zona tropical, então veja que a zona tropical pega aí grande porção da região da América do Sul e como quase um todo, tá certo? A América Central, beleza? E um pedacinho do México. Lembrem-se que o México pertence à América do Norte, então a zona tropical está aí presente nas três Américas. Na América do Norte, na parte aqui do México, se liguem nessa informação, na América Central e em grande parcela da América do Sul também, tá certo? Vamos ter aí a zona temperada norte, que corresponde à América do Norte, beleza? Aqui, ó, a outra porção territorial do México, Estados Unidos e Canadá, ok? Compreende aí a zona temperada norte. Já a zona temperada sul, a outra porção territorial correspondente à América do Sul,
beleza? Zona polar Antártida, que não vai tocar aqui o território do americano, e a zona polar glacial, que vai tocar aqui, ó, a região dessas ilhazinhas pequenininhas correspondentes aqui ao Canadá, beleza? Então vamos lá. Zona polar glacial ártica corresponde aqui a região do Canadá, né? Essa porção aqui mais ao extremo norte, certo? Zona temperada norte vai compreender aqui a região do Canadá, Estados Unidos e um pedacinho do México, porque o outro pedacinho do México compreende a zona tropical, então se ligar em questões de verdadeiro ou falso, beleza? Zona temperada sul compreende essa porção territorial aqui da América do Sul em específico, tá? E a zona tropical, ela vai compreender a América Central, a pequena porção territorial do México, a América Central e a América do Sul, beleza? Então é essa classificação. Professora, o porquê disso daqui? Porque vai cair uma questão que vai ter um mapinha, cadê ele? Vai ter um mapinha como esse, que eu vou perguntar, por exemplo, a vocês qual é a zona térmica da Terra que está localizada, por exemplo, a Guatemala. Então, vocês têm que saber, tá, que a zona térmica tropical está desde o Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio. Nessa lógica, a Guatemala estaria localizado na zona tropical, beleza? Já o Canadá estaria onde? Na zona temperada norte. E, por exemplo, a Argentina estaria localizado na zona temperada sul, beleza? A porção norte do Canadá está localizado onde? Né? Parte aqui, ó, do Alasca, que pertence aos Estados Unidos. Lembrando que o Alasca e o Havaí corresponde aí, o Alasca e o Havaí correspondem aos dois estados dos Estados Unidos que não estão aqui, ó, coladinho com sua porção territorial, né? Mas o Alasca pertence aí ao território dos Estados Unidos, tá certo? E está localizado, olha, entre a zona polar ártica e a zona temperada norte, beleza? Então se ligar nessa classificação relacionada às zonas térmicas, porque vai ser dessa forma que será solicitado aos senhores, tá bom? Aqui eu trouxe um mapinha para classificar vocês e dizer quais são os países que fazem parte da América do Norte: Canadá, Estados Unidos e México. Não esqueçam do México, porque ele é de extrema importância, beleza? O México, na classificação de zonas climáticas, estaria entre a zona temperada norte e a zona temperada e a zona tropical, tá? Se tiver em apenas uma delas, isso está errado. Então, se ligar em questões de verdadeiro e falso, tá bom? Deixa eu trabalhar ainda esse mapinha aqui. Esse mapinha aqui já é sobre o subcontinente da América do Sul. Deixa eu trabalhar esse mapinha aqui, porque ele traz várias informações que estarão disponíveis para vocês na verificação, tá certo, senhores? O território da América do Norte, o foco agora é sobre ele, tá? Vejam aqui que a América do Norte compreende ao Canadá, Estados Unidos e México, e é banhado pelo Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico e o Oceano Glacial Ártico, tá? Então, 3 oceanos banham essa região. Também é recortado pelo Trópico de Câncer, olha só, e pelo Círculo Polar Ártico, tá certo? Isso faz com que o território da América do Norte esteja aí correspondente à zona climática, olha, polar ártica temperada, tá certo? E o México temperada e tropical, né? Então vai ter aí a presença dessas 3 classificações
climáticas, tá? Podemos observar nessa imagenzinha aqui, cadê ela? Que o México vai ser aí o menor país em extensão territorial. Isso porque o Canadá vai ter extensões continentais, é o segundo maior país do planeta, tá certo, em tamanho, e os Estados Unidos ocupa a quarta posição, certo? Então o México vai ser aí o primo pequenininho do Canadá e dos Estados Unidos, certo? Ainda voltando a esse mapinha, pode ser esse aqui, observe que toda a América do Norte ela está acima da linha do Equador. Se ela está acima da linha do Equador, ela está no hemisfério norte, tá certo? Vocês ainda lembram como são chamados os hemisférios? Hemisfério norte ou setentrional, também chamado de boreal. Hemisfério sul ou meridional, também chamado de austral. Hemisfério oriental, tá certo? Leste ou nascente. E hemisfério oeste ou ocidental, também chamado de poente, beleza? Então se ligar aí nessas informações, tá bom? Vamos então a mais características e ainda falando sobre a América do Norte. Essa região próxima ao Ártico, vocês sabem que é muito frio. Se é muito frio, essa região aqui, ela vai ser uma região que não vai ser propícia para a agricultura, tá certo? Por que não vai ser propícia? Porque o clima que vai atuar nessa região é um clima polar. Então vai estar sempre o quê? Gelado. Na verdade, vai estar sempre congelado, tá certo? E isso vai ser aí prejudicial ao plantio, à agricultura, tá? Então vai ter uma questão que vai perguntar a vocês sobre classificação climática e está relacionada aí ao plantio. E a única região que é imprópria para o plantio, tá certo? Que é imprópria para as condições da agricultura, corresponde aí à região polar, beleza? Ok? Vamos então dar continuidade e agora focar um pouquinho a América do Sul, tá? Então, na América do Sul, nós temos algumas classificações, porque ela é muito grande também, tá? Não maior do que a América do Norte em termos de tamanho, mas em número de países, digamos assim, porque vai possuir 12, certo? Vejam que eu trouxe aqui um mapinha destacado, trabalhado na nossa última aula, e os países que fazem parte. Esses países estão aqui não são à toa, tá? São os países que compreendem a Cordilheira dos Andes. Por essa razão são chamados de países andinos. Já esses outros países aqui, olha, a Argentina, o Paraguai, o Uruguai, são chamados de países platinos. E o Brasil, ele é estudado sozinho, porque ele é gigantesco, tá? Então, na América do Sul vai haver essas três divisões. O Brasil, a América Platina e essa América que está aqui destacada, então é bom vocês se ligarem, tá certo? Ela não está destacada à toa, corresponde aí à América Andina, tá certo? Também vai ter uma outra questão relacionada aí as disposições, tá certo, das cadeias de montanhas pelo território americano. Então, se ligar que na América do Norte estão presentes as grandes montanhas, né, as grandes rochosas, e na América do Sul, certo, na porção aqui bem pertinho do Pacífico, está localizada aí a Cordilheira dos Andes, que vão possuir aí os grandes conjuntos de montanha, tá certo? Então, em síntese, senhores, essa foi a nossa revisão. Espero que os senhores tenham se ligado nos bizus, tá certo? E tirem aí uma excelente nota. Para vocês, um beijão, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchauzinho!